Jesus conhece a história, ele negou 3 vezes, né? Mas a ponto de nós sermos esses, das pessoas olharem para nós e veem em nós uma semelhança especial com Jesus. Esse é o fruto que Jesus quer que nós demos, esse é o fruto que permanece, amém? E 2 Coríntios 9:10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então essa palavra fala sobre uma semente que é dada ao que semeia essa semente. Então Deus, ele não quer simplesmente que nós demos frutos, mas ele quer que esse fruto, ele quer que isso que está nas nossas mãos se torne algo prático e que nós possamos plantar essa semente que é proveniente desse fruto para que ela venha realmente dar esses frutos que permaneçam. Se você pegar um fruto e você simplesmente comer ele, e você não plantar a semente que dá naquele fruto, aquele fruto acabou ali, mas quando você pega a semente que é proveniente daquele fruto e você planta ela, ali existem condições para que você tenha frutos a longo e a longo prazo. Então a vontade de Deus para as nossas vidas é essa nesse tempo, que nós possamos dar frutos, mas não um fruto provisório, mas não um fruto de curta duração, mas um fruto que permaneça, um fruto que perpetue, amém? E ontem eu estava conversando com uma pessoa que não é aqui da cidade, e aí a pessoa falou assim: pastor, é verdade que a Imperatriz tem um monte de gente que está abandonando a fé, saindo da igreja e tudo? Meu filho, em todo lugar tem gente saindo da igreja, abandonando a fé. Mas eu procuro olhar para aqueles que estão dando frutos, eu procuro olhar para aqueles que estão firmes em Jesus, aqueles que têm perseverado durante anos e anos e anos, porque é até bíblico, eu falei para ele, até bíblico, né? A Bíblia fala que ao caminhar dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então, irmãos, Deus quer que nós demos frutos, e esse fruto ele precisa permanecer em nossas vidas. O pastor também falou que quando Deus chama alguém, ele chama por algo que ninguém viu, não é? Foi muito forte essa frase que foi colocada no culto passado. Eu estou só recapitulando um pouco da palavra para nós pegarmos um gancho aí da direção que Deus quer nos dar nessa noite. Quem nasceu tem um chamado. E o preparo vai determinar o cumprimento desse chamado. E é aqui que eu quero começar a entrar na palavra de hoje. Essa frase que o pastor colocou sobre as nossas vidas no sábado passado. O preparo vai determinar o cumprimento desse chamado, dessa vontade de Deus para as nossas vidas. Então o preparo que você dá para a sua vida, o quanto você agarra as oportunidades que você tem de fazer a vontade de Deus, de andar com Jesus, de transparecer a glória de Deus sobre a sua vida, vai determinar o quanto você vai cumprir esse chamado na sua vida. Então Deus, ele quer que nós façamos isso nesse tempo. E a palavra de hoje, a palavra que o Senhor me direcionou nesse tempo, é para que nós possamos aproveitar ao máximo as nossas oportunidades. O Senhor tem nos dado oportunidades diversas para nós fazermos a vontade dEle, para nós andarmos conforme a vontade do Senhor, e muitas vezes nós perdemos essas oportunidades. Mas a nossa vida, irmãos, ela é muito curta. A vida é muito curta. Quando você observa pessoas que faziam, tantas coisas para Jesus, faziam tantas coisas para Deus, mas quando chegou um determinado tempo, a vida daquela pessoa acabou, então a vida é muito curta. A Bíblia fala lá no Salmo 78, versículo 33, a parte A do versículo, que a nossa vida é como um sopro. A Bíblia fala literalmente, pois Ele encerrou os dias desses homens como um sopro. Então a Bíblia compara as nossas vidas como um leve sopro de Deus. Um pequeno sopro de Deus pode acabar com as nossas vidas. Um pequeno sopro de Deus faz com que a nossa vida ela se cumpra o seu tempo. Então, a Bíblia compara a nossa vida como um sopro. Um sopro acontece muito rápido. A nossa vida passa muito rápido. E quando nós olhamos a vida de alguns homens, o que dizer, por exemplo, da vida de Steve Jobs, né? O homem que revolucionou, o homem que foi considerado aí um visionário do marketing dos negócios, o cara que é o top dos tops aí, com relação à comunicação, um cara que revolucionou o mundo, criou produtos como o iPad, o iPod, a família dos aí, tudinho. A marca do cara é conhecida mundialmente, todo mundo que vê uma maçãzinha sabe lá que é da Apple, né? Então, o cara revolucionou e acumulou uma fortuna de aproximadamente 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares. Hoje eu estava lendo sobre a história dele, e é engraçado que ele é um dos sócios majoritários da Disney. E aí a biografia dele lá fala que em um dia, alguns anos atrás, em um dia, a fortuna dele aumentou, parece que $1 bilhão em um dia, quando as ações do Walt Disney dispararam com alguns filmes que eles lançaram. Então o cara é o top com relação à questão de investimento financeiro.
Mas, com toda essa fortuna, ele não conseguiu comprar sua saúde. Mesmo com toda essa fortuna, chegou o dia dele, acabou. Tá aí a fortuna do homem sendo gasta aí, não sei nem por quem, a viúva herdou tudo isso, enfim, os filhos. Mas ele não pôde comprar a sua saúde, mesmo com toda essa fortuna. O que falar da vida de Michael Schumacher, né? Essa semana eu estava vendo um pastor pregando e ele começou a contar um pouco sobre a vida do Michael Schumacher, né? E eu fui pesquisar um pouco. Esse homem ele foi o maior vencedor da Fórmula 1. Ele é o top dos top aí na questão do automobilismo. Ele, se duvidar, ele é um dos caras que tem o nome mais conhecido no mundo. Acho que em todo mundo que alguém ouve falar do Michael Schumacher sabe quem é. E esse cara ele tem uma fortuna estimada em 700 milhões de euros. O euro é quase R$5, para quem não sabe. Então a fortuna dele é estimada em mais de 700 milhões de euros, acumulado aí durante quase, se eu não me engano, 30 anos de carreira. Ele fez 40 e poucos anos, ele começou acho que com 15. Então ele hoje gasta mais de 1 milhão de euros por ano para tentar voltar a andar novamente. Sofreu um acidente, onde parte do sistema nervoso dele foi lesionado por uma queda que ele levou ao esquiar, né, nos Alpes. E ele hoje gasta 8 milhões de euros por ano para tentar novamente recuperar os movimentos, porque ele está tetraplégico. Ele gasta aproximadamente 140 mil euros semanais, só para manter a equipe que cuida dele. Ele está em um chalé nos Alpes suíços, e lá ele está sendo cuidado, gastando aí 8 bilhões de euros por ano para tentar, quem sabe, recuperar os movimentos. A nossa vida é muito rápida, irmãos. Algo pode acontecer, a nossa vida pode ser, né, pode acabar. Não estou aqui lançando uma profecia de maldição sobre a sua vida, mas a nossa vida passa muito rápido. Mas nós precisamos, enquanto estamos nessa terra, nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades que o Senhor nos dá. Amém? O vídeo... Deixei um vídeo ali com o pessoal da mídia, vamos prestar bastante atenção nesse vídeo, e a partir desse vídeo eu quero dar um pontapé inicial aí para essa ministração, e abra seu coração, amém? Quem está anotando, vai anotando aí o que Deus lhe falar para essa semana, amém? Se você tiver apenas uma flecha, tome cuidado ao retesar o arco. Tenha certeza de que ele vai atingir o alvo. Do mesmo modo, tome muito cuidado com a palavra que vai deixar escapar. Isso porque nenhuma das duas jamais volta à sua origem. Sim, como a flecha lançada, a palavra pronunciada jamais retorna. Aprenda disso uma lição muito importante. Nunca perca uma oportunidade. Porque assim como a flecha lançada e a palavra pronunciada, a oportunidade perdida também jamais voltará. Você passa longo tempo na vida estudando, planejando, aprimorando e esperando pela oportunidade de colocar tudo em prática. Mais do que isso, você não espera, você busca a oportunidade. Você persegue ferrenhamente a oportunidade. E quando ela surge, você recua. Você tem medo, ora. O que é que está querendo da vida? Por que recua? Tem medo de quê? Se perder a oportunidade, quando terá outra? Outra, porque a perdida não retornará jamais. Então não deixe escapar. Agarre antes que ela escape. Não dá para ficar medindo as consequências negativas. Tudo tem um preço. O sucesso também. Você precisa saber o que quer, precisa estabelecer suas metas, precisa destruir a indecisão. Eu sei que não dá para saber o futuro com certeza, mas é por isso que você é um lutador. É por isso que você é um guerreiro. Pode até perder alguma batalha, mas está preparado para ganhar a guerra. Então, não perca a oportunidade. Ela jamais voltará. Você a perderá para sempre. E depois não adianta lamentar, não adianta criar aquele monte de sis. Se eu tivesse, se eu não tivesse, se isso, se aquilo. Era uma vez uma oportunidade, meu amigo. Não perca a oportunidade. Agarre-a. Às vezes é um tanto difícil definir ou decidir alguma coisa. Eu sei disso, mas você precisa definir o que quer. Precisa saber o que precisa para conseguir chegar lá. Trace o seu quebra-cabeça e veja bem onde cada peça se encaixa. Quando aparecer a peça, não deixe para depois. Aproveite, faça logo o encaixe. Se deixar para depois, terá 2 trabalhos. E a peça vai continuar atrapalhando. Não perca tempo, não titubeie, não deixe escapar. Esse vídeo é baseado em uma frase muito conhecida que diz que existem 3 coisas na vida que não voltam mais atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida.
Muitos de nós estamos vivendo, mas estamos constantemente perdendo as N oportunidades que o Senhor nos dá. E lá em Colossenses 4, 5, a parte B do versículo diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então essa é uma direção bíblica. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz: olha, aproveitem as oportunidades. E quando você lê alguns versículos antes, ele está falando ali sobre fazer o bem, sobre ajudar o próximo, e ele diz: aproveitem as oportunidades, não percam essas oportunidades. Irmãos, e quantos de nós temos perdido a oportunidade de fazer tantas coisas para o Senhor, e muitas vezes temos acumulado sobre nós até mesmo o peso da culpa, por não ter feito isso, por não ter feito aquilo, como o cara falou, são os sis da nossa vida. Se eu tivesse feito, se eu tivesse me levantado, se eu tivesse estendido a minha mão. Então nós não podemos viver dos sis, nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades, e são N as oportunidades que o Senhor nos dá. E eu pude elencar aqui algumas dessas oportunidades que o Senhor nos dá para que nós façamos a vontade dEle, e que nós precisamos atentar para isso, para que essas oportunidades não escorram pelas nossas mãos e nós percamos essas oportunidades. Amém? A primeira delas, nós não podemos perder a oportunidade de estar na presença do Senhor. Amém? Estar na presença do Senhor tem que ser a nossa prioridade. E muitas vezes nós perdemos essa oportunidade que temos de estar na presença dEle. Lucas 19, 44 diz assim: também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitava. Você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então aqui Jesus exorta Jerusalém por eles não terem aproveitado a oportunidade da visitação de Deus. Deus chegou até eles através da pessoa de Jesus. Eles não reconheceram Jesus, eles não aproveitaram, rejeitaram Jesus. Então aqui ele está exortando esse povo, dizendo: olha, vocês não aproveitaram a oportunidade que Deus deu para vocês de estar na presença dEle. Deus habita em nós através do Espírito Santo, e já temos a sua presença, mas muitas vezes estamos rejeitando a manifestação da presença dEle. O Espírito Santo já habita dentro de você. O Espírito Santo já está nesse lugar, porque a Bíblia diz que onde existem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Então Ele habita em você, mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de contemplar a presença do Senhor. É diferente. O Senhor está em todo lugar, porque Ele é onipresente, é onipotente, onisciente. Ele vê todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de nos lançarmos nele, de aprendermos sobre Ele. Nós rejeitamos a contemplação em nossas vidas. Irmãos, nós somos chamados nesse tempo para a contemplação, para contemplar a presença do Senhor. Eu digo isso porque uma vez eu vi um homem falando: olha, esse negócio de dizer vamos buscar a presença do Senhor, ninguém busca porque Deus não está escondido. Então a gente vai contemplar. E realmente, irmãos, mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade dessa contemplação. Muitas vezes nós deixamos coisas substituírem aquilo que é de valor, aquilo que é importante, e nós perdemos essa oportunidade. E negar essa contemplação, negar estar literalmente adorando ao Senhor e usufruindo dessa presença, dessa manifestação da presença de Deus, é negar a presença dEle, mesmo Ele estando dentro de nós. Quando eu me recuso a adorá-lo, quando eu me recuso durante a minha semana, eu nem pego na minha Bíblia, durante a minha semana eu não oro, durante a minha semana eu não adoro, durante a minha semana eu simplesmente faço ouvidos surdos para Jesus. Durante a minha semana eu estou literalmente rejeitando a presença do Senhor, porque Ele está dentro de mim através do Espírito Santo, mas eu estou negando a contemplação, eu não estou contemplando a sua presença, eu não estou adorando a Ele, eu não estou me entregando nessa adoração. Então muitos de nós perdemos oportunidades de estar na presença do Senhor. Mateus 13, versículos 55 a 58, eu queria que colocasse na tela. Mateus 13, versículo 55, amém? Vamos acompanhar essa leitura. Não é este o filho primogênito? Ou o filho carpinteiro, perdão. O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele, por causa de Jesus. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra.
e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Irmãos, esse texto ele fala de um povo que ficou escandalizado diante de Jesus. Eles olhavam para Jesus e em outra passagem que fala também desse acontecimento, ele diz assim, a Bíblia diz assim, não é esse o carpinteiro? Ou seja, Jesus, além de ser filho do carpinteiro, ele era também carpinteiro, e o povo se escandaliza quando olha para aquele homem que é carpinteiro, filho de carpinteiro, está ali falando de coisas sobrenaturais, está ali falando de coisas espirituais com tamanha sabedoria. Então eles se escandalizam com Jesus, o coração deles fecha para Jesus, eles não reconhecem quem era Jesus, perderam a oportunidade de contemplar a Jesus. Eles perderam a oportunidade de adorar o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ali Jesus não pôde, não porque ele não tivesse poder para isso, mas ele não fez por causa da incredulidade daquele povo. Eles não receberam Jesus como deveria. Irmãos, e muitas vezes nós deixamos a contemplação porque não reconhecemos algo novo na vida de alguém. Aqui eles não reconheceram algo novo na vida de um simples carpinteiro que falava da parte de Deus. Mas muitas vezes nós não reconhecemos o novo de Deus através da vida de alguém. E quem não reconhece o novo de Deus na vida do outro, perde o novo de Deus na sua própria vida. Quando eu não reconheço na vida do outro o novo de Deus, que Deus pode usar alguém, que Deus pode fazer através da vida de alguém, e eu não me entrego a essa contemplação, eu não reconheço esse novo na vida da pessoa, eu deixo de experimentar o novo de Deus na minha própria vida. Irmãos, eu digo isso porque às vezes, quem já pregou aqui, né, pastor Rods, pastora Ellen, às vezes é um peso pregar nesse lugar, porque muitos olhos estão sobre nós esperando que a gente seja igual ao pastor Ricardo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu nunca falei isso, e falo isso debaixo do sangue de Jesus, com muito respeito à igreja do Senhor. Eu não fui chamado para pregar igual o pastor Ricardo. Pastor Rods não foi chamado para pregar igual o pastor Ricardo. Nós somos chamados para fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos dentro daquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Eu amo o meu pastor, eu me inspiro muito nele, me inspira muito ouvi-lo, mas quando existe alguém que está aqui nesse lugar, debaixo de uma autoridade dada por Jesus, você precisa reconhecer o novo de Deus na vida dessa pessoa, porque quando você não reconhece, você corre o risco de perder o novo de Deus na sua vida, e muitas vezes nós deixamos essa contemplação, perdemos a oportunidade de receber algo de Deus. Vocês pensam que eu não sei que tem uns que saem daqui quando vê que é eu que vou pregar, ou quando é o pastor Rods que vai pregar, quando é o pastor Joane que vai pregar, irmãos, mas quem está perdendo não somos nós. Eu queria muito que esse lugar tivesse lotado aqui, cheio de pessoas, glória a Deus, aleluia, mas não está, amém. E aqueles que saíram, amém também, eles que perdem a oportunidade de receber de Deus. Irmãos, então, reconheça o novo de Deus através da vida de alguém. Deus usa até uma jumenta, porque Ele não pode me usar, né? Então, Deus, Ele pode usar uma pessoa. Deus, Ele faz algo novo através da vida de alguém. E quando nós reconhecemos esse algo novo através da vida de alguém, nós damos autorização para que o Espírito Santo de Deus faça algo novo em nossas vidas. Então, muitos de nós perdemos essa oportunidade da contemplação do que Deus está fazendo, porque simplesmente não reconhecemos que Deus está fazendo algo novo. Amém? Então, nós precisamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. A segunda oportunidade que nós precisamos aprender a reconhecer e a agarrar essa oportunidade, a oportunidade de sermos luz. Amém? Nós precisamos agarrar todas as oportunidades que nós temos de ser luz nesse mundo. E a palavra fala em Mateus capítulo 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós somos a luz desse mundo. Irmãos, essa palavra diz que não adianta, ninguém pega e consegue esconder uma cidade que está construída sobre um monte. Aqui ele está falando uma cidade ou alguém que está num lugar visível. Não tem como aquela pessoa ou aquela cidade se tornar invisível. Você está no lugar de visibilidade. Irmãos, nós somos observados onde estamos. O mundo ele tem um padrão de comportamento para o cristão, mas muitos de nós perdemos a oportunidade de ser luz onde estamos. E a nossa luz, às vezes, ela está muito apagadinha onde nós estamos. E ele diz aqui para nós deixarmos essa luz brilhar. Assim brilha a luz que está em vocês.
Nós precisamos agarrar as oportunidades de sermos luz, amém? Luz aqui é um caráter interior, luz aqui é algo interior que vai refletir a glória de Deus e influenciar um mundo que está em decadência. Então eu preciso deixar que essa luz ela brilhe, uma luz que testifica nossas obras. Não adianta fazer obras, não adianta ir no centro de recuperação, não adianta entregar ofertas e dízimos, não adianta ajudar alguém simplesmente, se você perde as oportunidades de ser luz onde você está. E, irmãos, nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam essa luz. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas pastor conta a mesma história várias vezes, então vou contar de novo, amém? Eu sou professor aqui, todo mundo sabe, né? E uma vez eu estava na sala de aula e eu entreguei uma prova, né, para os alunos. E alguns tiraram nota boa, estavam lá vibrando, glória a Deus não é? Eles estavam lá comemorando, né? E outros estavam tristes porque tinham tirado nota baixa. E aí aquela cara de professor assim, que não está satisfeito também com a nota, né? Eu estava lá na minha mesa e eu ouvi um aluno falando, não foi para mim que ele falou, não foi bajulação. Aí ele falou para bajular o professor, eu vi ele falando para o outro do lado. Eu tirei essa nota porque eu não colo na aula do professor, na prova do professor. Ele faz o trabalho dele tão bem que eu tenho receio e temor de colar na prova dele. Eu não colo na prova dele, por isso que eu tirei essa nota baixa. Não estudei, mas também não colo porque é a prova dele. Irmão, se eu fosse um professor que não faz meu trabalho adequadamente, se eu fosse um professor relaxado, que falta, que não sei o quê, que não sou luz do meu trabalho, dificilmente esses jovens tinham esse referencial de mim. Digo isso não para me gloriar, mas como que uma pessoa, um jovem, que não conhece a palavra de Deus, que ele não é evangélico, não é crente, não é nada, como que ele tem um temor a tal ponto de não colar e preferir tirar nota baixa? Ele tirou, se eu não me engano, foi 2, num simulado que valia 10. Enfim, né? Ficou com nota baixa no bimestre. Mas como que ele prefere tirar nota baixa do que colar numa prova? Eu nunca falei para eles, não cole na prova e tudo, eu não falo. Eu simplesmente faço com excelência o meu trabalho. Eu simplesmente faço, procuro ser o melhor professor, dar a melhor aula. Eu procuro me satisfazer naquilo que eu faço. E eles veem em mim uma luz. Essa luz precisa brilhar em você no seu trabalho, essa luz precisa brilhar em você na sua faculdade, na sua rua, na sua cidade, onde você estiver, as pessoas precisam olhar para você e ver algo diferente. Essa luz precisa brilhar, mas muitos de nós perdemos oportunidades, dia após dia, de sermos luz, e deixamos que as trevas venham cobrir a nossa luz. Jesus é a luz do mundo, diz em João 8:12. É interessante que se você for olhar, Jesus diz, eu sou a luz desse mundo. Ao mesmo tempo ele diz, vocês são a luz desse mundo. Irmãos, quem é a luz aí então? Sou eu ou é Jesus? Jesus diz, eu sou a luz desse mundo. Aí ao mesmo tempo ele diz, vocês são a luz desse mundo. E daí, resolve aí quem é a luz. Irmãos, Jesus através de nós... Jesus é através de nós que ele se manifesta, através de nós. E à medida que refletimos a luz proveniente dele, as pessoas vão ser tocadas, o mundo vai receber essa luz. Então Jesus é a luz, mas ele quer que através de nós manifestemos essa luz que há nele. Então nós somos como se fôssemos aquela corrente que recebemos a luz de Jesus e refletimos essa luz para outros. Você precisa ser essa luz que Jesus ele reconhece como luz que provém dele, amém? Então nós precisamos encontrar nas nossas vidas essas oportunidades de sermos luz, de sermos aqueles que iluminam esse mundo, amém? Terceira oportunidade, que muitas vezes nós perdemos, a liberdade de servirmos a Deus, a oportunidade de sermos livres para servir. E a palavra diz em 1 Coríntios 7:20, cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Irmãos, eu já li a Bíblia várias vezes, mas tem umas palavras que passam batidas assim, né? E hoje eu me deparei com essa simples frase que está em um versículo, 1 Coríntios 7:20. Glória a Deus pela tecnologia, está aí na tela. Cada um, você, eu, cada um de nós, cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Irmãos, e nós fomos chamados por Deus para sermos livres. E essa liberdade não é uma liberdade para libertinagem, como muitos fazem. Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser, depois eu vou para a igreja, peço perdão, vivo da forma que eu quiser e pronto, eu sou livre para isso. Não é para isso essa liberdade que Jesus nos deu. Nós fomos chamados para sermos livres, mas nós fomos chamados para ser livres, para servir ao outro, para servir sem peso. Nós fomos chamados para ter liberdade de servir a Deus e devemos permanecer nessa liberdade. Onde o Espírito está, ali há liberdade. Liberdade para quê, irmãos? Para servirmos o nosso próximo sem peso.
Servirmos sem ter um fardo sobre nós de obrigação, nós servimos livremente, mas muitos de nós temos perdido a oportunidade de servir aos outros. Servimos a Deus servindo uns aos outros, amém? Então a forma que nós encontramos de servir ao Senhor, a forma que nós testificamos que é a forma bíblica de servir ao Senhor é servindo uns aos outros. E muitos querem ser chamados de grandes, mas não querem servir. E a palavra diz que aquele que quer ser chamado grande precisa ser primeiramente aquele que serve. Muitos de nós queríamos ter um nome grande, muitos de nós queríamos ser reconhecidos, muitos de nós queríamos ser chamados grandes, mas poucos de nós queremos realmente seguir o caminho que é o caminho da servidão. E nós temos o maior referencial dessa terra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para essa terra como o Rei da Glória, mas não veio para se gloriar por ser esse Rei. Ele veio para ser chamado grande, mas ele foi chamado grande servindo, lavando os pés dos seus discípulos, indo ao encontro daquele que não tinha nada para oferecer para ele. Então Jesus, ele é o nosso referencial, e nós precisamos olhar para ele e tê-lo como nossa referência, e não perder essas oportunidades que nós temos de servir. Então eu vou para o próximo ponto, que é não perder a oportunidade de fazer o bem, amém? E nós temos tido ministrações, alguns dias, domingos atrás, o pastor Ricardo pregou sobre servir, e ele deixou uma pergunta: o que você como pessoa tem feito para ajudar pessoas? O que você como pessoa tem feito para servir e fazer o bem para pessoas? Nós como igreja fazemos, mas você individualmente, cada um, no seu caminhar, no seu dia a dia, o que você tem feito para manifestar esse reino que está dentro de você? Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então ele diz aqui: portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto você tem oportunidade, faça o bem. Enquanto você tem oportunidade, você tem fôlego de vida, enquanto você é jovem, faça o bem, não perca oportunidades. Tiago 4,17 diz: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, e muitos de nós pensamos que pecado é simplesmente você fazer algo grotesco, aquele pecado bem cabeludo que vai ofender a Deus, ofender pessoas, mas pecado não se resume apenas ao que eu faço. Pecado está relacionado também ao que eu deixo de fazer. Então, quando você sabe e pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Quando você sabe que pode estender a mão para alguém, fazer o bem para alguém, e aquele diz: façam bem a todos, ou seja, você não vai fazer o bem somente para aquele que é da sua família e que tem algo a lhe trazer de volta, mas você vai fazer o bem a todos que estão ao seu alcance. Então, quando eu tenho essa oportunidade e eu não faço, eu estou pecando, e muitos de nós estamos pecando. Muitos de nós temos perdido a oportunidade de servir, perdido a oportunidade de fazer o bem, e é por isso que os puritanos, eles têm uma frase, eles falam sobre pecados de licença e pecados de omissão. Eles entendem que tem pecados que eu permito que ele aconteça na minha vida por opção, mas tem pecados que é por omissão. Eu me omito de fazer alguma coisa, eu me esquivo de fazer alguma coisa, e eu estou pecando por causa disso. Irmãos, então que o Espírito Santo de Deus, ele nos incomode nesse tempo a realmente abraçarmos as oportunidades de servirmos, de fazer o bem, para que nós possamos realmente estar no centro da vontade de Deus. Amém? Quinto ponto aqui, a oportunidade de estar em comunhão. Deus, ele nos dá a oportunidade de estarmos em comunhão, e nós precisamos abraçar essas oportunidades. 1 Coríntios 16:12, eu me deparei com esse texto hoje, eu achei muito interessante e engraçado ao mesmo tempo esse texto. 1 Coríntios 16:12 diz assim: quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá, quando tiver boa oportunidade. Eu achei interessante que aqui é como se Paulo estivesse puxando as orelhas de Apolo, né? Eu insisti com ele, para ele ir visitar vocês, para estar em comunhão com vocês, mas ele se esquivou. E aqui Paulo é como se ele estivesse ensinando a igreja a beleza que há em estar em comunhão e a importância que há em estar em comunhão. Ele estava aqui usando o exemplo de Apolo, e aqui, irmãos, Paulo, ele se comunicava com as igrejas através de cartas, e a igreja de Corinto, ela mandava cartas para Paulo. Você vê isso lá em 1 Coríntios 7, ele falando, respondendo a essa carta, e ele mandava de volta essa resposta. Então aqui ele estava dando uma resposta. É como se os irmãos tivessem sentido falta de Apolo.
Sabe aquele cara que quando ele não vem, tu sente falta dele, aí você pergunta por ele, alguém lhe fala, e aí você não vê a hora de estar em comunhão com aquela pessoa? É isso aqui, irmãos. Isso é a igreja, estar em comunhão um com o outro, mas não é para falar da vida do outro, não é para dizer que o outro está feio, que o outro é pobre, que o outro está lascado, que está isso, que está aquilo, que a roupa dele está feia, não. É para nós reconhecermos a importância de estarmos juntos. Estar em comunhão, irmãos, é quando eu reconheço as diferenças e apesar delas, eu consigo estar próximo de pessoas, amém? E nós somos uma igreja em célula, e na célula é um lugar bom, né, para estar ali todo mundo junto e misturado, aquela muvuca toda. Irmãos, se você não está numa célula, procure uma célula para estar, amém? Porque a comunhão, ela nos faz crescer. Não sei se o pastor Ricardo já falou isso aqui, ou ele falou em uma reunião nossa, mas ele está preparando uma ministração a respeito disso. Eu vou pegar aqui, né, um gancho da ministração que ele está preparando. Nós devemos ter uma alimentação balanceada, eu já até falei isso com algumas pessoas. E no culto nós temos um tipo de alimentação, na reunião de célula eu tenho um tipo de alimentação, na reunião da resenha eu tenho um outro tipo de alimentação. Em cada momento da minha vida espiritual eu tenho um tipo de alimentação, e isso tem que fazer parte da minha vida. Isso é estar bem alimentado espiritualmente. Eu não posso dizer que sou bem alimentado se eu comer só arroz, se eu comer só farinha. Eu tenho que comer várias coisas para que eu tenha uma alimentação balanceada. Na minha vida espiritual, na nossa vida espiritual é dessa forma. Você precisa estar na célula, você precisa estar em comunhão com os irmãos, você precisa estar no culto, você precisa estar na reunião de oração, você precisa estar em diversos momentos alimentando a sua fé com esse alimento balanceado. Então, a comunhão é um desses ingredientes da nossa alimentação espiritual, que precisa fazer parte da nossa vida espiritual. Repito, não para falar da vida do outro, não para pegar esses momentos e fazer deles um momento para pecar, mas para fazer desses um momento de crescimento. A Bíblia fala para nós carregarmos os fardos uns dos outros. Mas como eu vou carregar o fardo de alguém se eu não conheço essa pessoa, se eu não me relaciono com ela? Então, nesses momentos de comunhão, esse momento de estar juntos, é um momento onde eu vou conhecendo a pessoa, onde eu vou ajudando e sendo ajudado. E ali a minha vida espiritual vai sendo edificada. Então, Paulo aqui, ele exorta, através desse exemplo de Apolo, a importância de nós estarmos em comunhão. Ele diz aqui, olha, Apolo se recusou aí, mas quando ele tiver uma oportunidade, é como se ele estivesse falando assim, ó menino, se ele tiver oportunidade, com certeza ele vai, nem que ele vá, obrigado, mas ele vai. Então Paulo estava aqui ensinando, Apolo, é importante estar em comunhão com os irmãos, é importante visitar os irmãos, é o que ele está dizendo. Mas muitos de nós perdemos essas oportunidades. Irmãos, e quem sabe, até porque eu já passei algumas decepções, né? Alguém já me decepcionou, um amigo meu falou de mim, e não sei o quê, aquela coisa toda. Irmãos, libere o seu coração, é melhor ser feliz do que ter razão. Caminhe, faça amizades, não perca a oportunidade. O que nos separa de uma amizade, às vezes, é simplesmente um oi, e simplesmente um passo que eu dou. Quem sabe o seu melhor amigo está aí do seu lado, você nem sabe ainda, né? Eu, hoje, sou amigo de pessoas que eu conheci assim. Em um momento, aí todo mundo estava ali, e aí cada um na sua, mas ao mesmo tempo estava todo mundo junto, e aí conversa vai, conversa vem, e fez aquela amizade, e hoje são amigos de longa data. Então nós precisamos estar abertos à oportunidade de estarmos em comunhão. Isso é importante. Então se você aí tem dinheiro no bolso e pode pagar um sanduíche para alguém, né, cutuca a pessoa que está do seu lado e faça essa proposta para ela, para estar em comunhão. É preciso, às vezes, também investir em alguma coisa. Mas se você não tem dinheiro, sai para algum lugar, vá conversar ali na porta da igreja. Irmãos, o importante é estarmos juntos. A igreja é esse lugar de edificação, esse lugar onde eu conheço alguém, onde eu ajudo alguém, onde eu estendo a minha mão para alguém, onde estamos todos juntos e misturados, mas, ao mesmo tempo, somos esse corpo, onde um depende do outro, onde um, estando sadio, ajuda o outro. Amém? Então, nós precisamos agarrar essas oportunidades. Se alguém quiser me pagar uma pizza depois do culto, eu aceito, viu? Amém? Sexto ponto aqui, irmão, seguindo a oportunidade de nos alegrarmos. Muitas vezes nós perdemos essa oportunidade. E aí de extrema importância nós estarmos alegres com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu não estou falando aqui que não vai ter, de certa forma, algum peso sobre a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter que fazer algum sacrifício na sua vida espiritual. Irmãos, mas mesmo diante de algum sacrifício, eu preciso estar feliz com Jesus. Se eu estiver satisfeito em Jesus, se eu estiver alegre com Ele, não tem como eu estar um crente aí, como eu costumo dizer, que chupa limão para todo mundo, né? Eu preciso me alegrar e ter oportunidades. Eu tenho oportunidades para isso. E o nosso pastor sempre nos ensina que a murmuração, ela está para o diabo, assim como a adoração está para Deus. Então, muitos de nós, jovens como somos, 14, 16, 18, 20 anos, é só reclamação. Tem gente que a gente senta, a pessoa só sabe é murmurar, reclamar.
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa é que não sei o que isso e que aquilo, e reclamou de tudo que você imaginar na vida. E eu falei, meu irmão, é agora que é a oportunidade de você exercer fé. Porque é bom eu exercer fé quando as contas estão pagas, é bom eu exercer fé quando a minha conta está lá abarrotada de dinheiro, é bom eu exercer fé quando está tudo maravilhoso. Agora, quando vem as lutas, as dificuldades, aí é o momento em que eu tenho que estar com o meu coração alegre no Senhor. Alegre nele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas e que independente das circunstâncias, o meu coração precisa estar exultando no Senhor, porque é dele que vem a fonte de alegria, amém? E em Filipenses 4:4 ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Aí como se ele dissesse, rapaz, eu acho que o povo não entendeu, eu vou dizer de novo, alegrem-se no Senhor. Irmãos, a nossa alegria ela não está limitada a coisas dessa terra, não está limitada àquilo que eu tenho, àquilo que eu possuo, àquilo que eu sou, àquilo que eu faço ou deixo de fazer. A nossa alegria está baseada em uma satisfação que temos em Jesus. Então, se você está aí com um peso no seu coração, não está alegre, mesmo diante das circunstâncias terríveis que você possa estar passando, sonde o seu coração e veja se você não está literalmente abrindo mão de ter essa satisfação em Jesus. Porque quando eu estou satisfeito com Jesus, pode vir a luta, pode vir a tempestade, mas o meu coração está firme e está alegre no Senhor. Amém? 2 Coríntios 4:8, ele diz assim, de todos os lados somos pressionados. Não é só de um lado, é de todos os lados. Esse texto é bem claro, né? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos. E olha que tem muita coisa nesse tempo para a gente ficar perplexo, né? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então Paulo, irmãos, ele vivia aquilo que ele pregava. Ele vivia aquilo que ele ensinava. Paulo, a maioria das cartas que ele escreveu, falando para a igreja sobre a alegria, sobre satisfação em Deus, a maioria dessas cartas ele escreveu de dentro de uma prisão. Açoitado, surrado, sangrando, com as costas inchadas de taca, mas ele escreveu dizendo, alegrem-se no Senhor. Era o sentimento que havia no coração de Paulo, essa alegria. Esse sentimento ele brotava no coração dele e ensinava com autoridade a igreja a se alegrar. Se Paulo tivesse numa mansão nos Alpes suíços, que nem o Michael Schumacher, aí ele podia, né? A igreja podia olhar para ele e dizer, é muito fácil dizer para a gente se alegrar estando na situação boa que você está. Mas ele está dizendo isso de dentro de uma prisão. Ele está dizendo isso à beira da sua morte. Ele está dizendo isso em momentos difíceis e de luta. Ele está dizendo, alegrem-se. É como se ele dissesse, olhem para mim, eu tenho todos os motivos, todas as razões desse mundo para não estar alegre, mas eu estou alegre, porque a minha satisfação, a minha alegria, ela não está nas coisas que me cercam, ela está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele conquistou naquela cruz a minha alegria, para que eu pudesse hoje estar na posição que eu estou, mas ao mesmo tempo, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, posso até passar por momentos difíceis, mas o meu coração irá se alegrar nele. Então, irmão, não perca a oportunidade de se alegrar no Senhor. Tacou o dedão na quina da calçada, arrancou a unha, dê glória a Deus por isso. Deus sabe todas as coisas. Não sei qual é o propósito dele com isso não, mas ele vai ter um propósito, amém? Deus sabe de todas as coisas. Em vez de soltar aquela rajada de... Dê uma rajada de língua estranha. Adore ao Senhor. Se satisfaça com o Senhor. Não estou dizendo para você ser falso. Eu estou dizendo para você olhar para Jesus. Que sofreu muito mais do que simplesmente um dedão na quina da calçada. E ele estava lá firme, satisfazendo a vontade do Pai. E muitos de nós estamos perdendo oportunidades por coisas pequenas. A gente não tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedrinha pequena. E essas pedrinhas pequenas têm nos feito perder a oportunidade de manifestar essa alegria do Senhor em nossas vidas. Essa satisfação em Jesus em nós. Amém? 7º ponto, oportunidade de nos santificarmos. Aqui o negócio vai pegar. Muitos de nós temos perdido a oportunidade de nos santificarmos. Irmãos, e aqui eu quero desmistificar algo que quem sabe passou no seu coração alguma vez na sua vida, assim como passou no meu, lá no início da minha caminhada. Quando eu estou sendo tentado, rapaz, mas Deus é ruim, né? Por que Deus deixa que a gente seja tentado desse jeito? Por que Deus deixa que o diabo venha querer colocar aquela coisa na nossa frente para a gente pecar? Irmãos, Deus é tão justo que Ele é justo até com o diabo. Se Deus não permitisse que nós fôssemos tentados,
diabo podia olhar assim e dizer, é muito fácil, ele está aí tudo santinho, o Senhor não deixa nem eu chegar perto, criou uma blindagem ao redor deles, eu não posso tentá-los em nada, então é muito fácil só dizer que eles são santos. Irmãos, Deus permite que nós sejamos tentados, para que nós possamos revelar que a nossa santidade é uma escolha e não uma obrigação. Eu escolho andar em santidade, eu escolho agarrar as oportunidades de ser santo. Irmãos, e quando é que tem a oportunidade de ser santo? Quando eu tenho a oportunidade de pecar. Quando eu tenho a oportunidade de pecar, eu tenho a oportunidade de ser santo. Amém? Ter a oportunidade de ser santo não é você estar na sua casa, lá com as portas fechadas, trancadas, sem internet, sem a vizinha batendo na porta, sem nada, e você está lá dizendo, eu estou santo, eu estou santo, eu estou santo. Glória a Deus que você está santo nessa situação. Mas a oportunidade que você tem de ser santo é quando você está na rua, que passa alguém, que você dá vontade de olhar e fazer coisas. É quando você tem a oportunidade de pecar, que você tem a oportunidade de ser santo, amém? E o consolo aos nossos corações é que a palavra diz que Deus não permite, Ele permite a tentação sim, para que nós possamos mostrar que a nossa santidade é uma opção e não uma obrigação imposta por Deus. Mas Ele não deixa que nós sejamos tentados além do que possamos suportar, amém? A boa notícia é essa. Então aquela tentação que você sofre, que de vez em quando você cai, né, um pecadinho de estimação, né, o PP, né, o PP que tem na sua vida, o PPzinho, né, o pecadinho que de vez em quando você cai nele, você tem condições de vencê-lo. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus fala que Ele permite a tentação, mas Ele não permite além daquilo que eu possa suportar. Amém? Irmãos, e eu deixo aqui um ensinamento para vocês, algo que eu pratico na minha vida até hoje. Algo que eu aprendi e pratico ainda até hoje. Amém? Toda vez que eu tinha e tenho a oportunidade de pecar, eu lembro, essa é uma oportunidade que Deus está me dando para que eu demonstre que realmente eu estou nele. Essa é uma oportunidade que Deus está me dando para crescer. Amém? Ninguém cresce se não passar por essas situações. Seria maravilhoso se Deus lhe salvasse hoje, lhe matasse hoje logo. Pã, acabou, está salvo, acabou, passa a faca no pescoço, vai para o céu logo. Era maravilhoso demais, irmão, mas não é assim. Deus nos colocou nessa terra para sermos luz, para sermos sal, para manifestarmos a glória dele, até que ele volte para nos buscar. Nós estaremos aqui nessa terra sujeitos a muitas coisas, mas nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá todo dia. Não é o diabo que dá, não, é Deus que dá a oportunidade de nós manifestarmos a nossa santidade, tendo a opção de pecar e não pecando. Irmãos, é muito interessante que eu sabia que eu ia perder um pouquinho mais de tempo ou ganhar, né? Falando sobre isso, porque é muito interessante que muita gente olha para nós e diz assim, vocês são os alienados, vocês não fazem nada que dá vontade de vocês. Uma vez eu vi um cara falando assim, gente, enfim, o cara falou assim, eu não duvido de nada que Jesus também deu uma coceirinha naquele lugar, não sei o quê, e deu vontade de dar. Literalmente o cara falou isso. Irmãos, o cúmulo, o mundo fala isso, que nós somos bestas, que nós não fazemos aquilo que nos dá vontade, que nós somos privados de fazer isso, de fazer aquilo. Irmãos, só há liberdade onde há a opção de escolha. Se Deus ele tivesse programado você para não pecar e não deixado que nem nada acontecesse com você para você ser tentado, que Deus seria esse? Que Deus injusto seria esse? Que nos programa para adorarmos a Ele simplesmente e não nos deixa optar, não nos deixa escolher estar nele ou não. Então Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele lhe dá hoje a oportunidade de sair por esse lugar e pecar, cair na esparrela, que nem o pastor Renato diz, e fazer o que você quiser. Mas é nesse momento que eu escolho agarrar essa oportunidade de me tornar alguém um pouquinho mais santo. Irmãos, e não se engane, enquanto você estiver nessa terra, você vai ser tentado. Não é praga de pastor não, é constatação bíblica. O diabo está aí para fazer o papel dele. Enquanto você estiver nessa terra, eu vou casar que eu vou deixar de ser tentado. Mentira do próprio diabo. Quando você casa, você continua sendo tentado. E nós continuamos tendo a opção, a oportunidade de nos santificar dia após dia. Dia após dia. Então, saindo daqui, você terá a oportunidade de manifestar a sua santidade, tendo escolha de pecar, mas não pecando, assim como Jesus fez. Por que Jesus não pecou, mesmo sendo tentado em tudo, como a palavra diz? Porque ele resolveu abraçar a oportunidade de ser santo e de nos deixar o exemplo de que é possível ser santo em uma terra corrompida. Amém? Afinal de contas, no tempo de Jesus também tinha pecado, assim como tem hoje. Mas ele optou fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo sendo tentado, deixando para nós o exemplo de que um homem, uma mulher,
que colocam o seu olhar em Jesus, colocam o seu olhar nele, podem sim viver para a glória de Deus aqui nessa terra e viver em santidade, amém? Então nós precisamos agarrar essa oportunidade de sermos santos a cada dia, amém? A última oportunidade que eu quero deixar com vocês, que nós não podemos perder, é a oportunidade de morrer para nós mesmos, amém? Lucas 9:23 diz, Jesus dizia a todos. Eu acho muito interessante algumas palavras de início de versículo na Bíblia, né? Jesus dizia aos fariseus, aos discípulos, não, a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então aqui está falando sobre desejos, sobre vontades, sobre intenções, sobre motivações. Ele está falando, se você quer realmente me seguir, tome todos os dias a sua cruz, tome todos os dias o seu compromisso, tome todos os dias a sua responsabilidade. Não perca as oportunidades de morrer para as suas vontades, de fazer a minha vontade. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos a história da crucificação de Jesus, eu fui impactado com essa palavra alguns anos atrás. Simão, quando você lê, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Literalmente, você vê isso. Jesus estava lá carregando a cruz, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e ali diz que os soldados obrigaram aquele homem a carregar a cruz, porque estava tão pesada para Jesus, ele estava a ponto de desfalecer no meio do caminho, então ele é obrigado a carregar aquela cruz até terminar de chegar onde Jesus iria ser morto. Mas ao chegar lá, quem morreu foi Jesus. Amém? Você pode até ter alguém que lhe ajude a carregar a sua cruz de vez em quando, nem que seja obrigado, né? Obrigar alguém a carregar a sua cruz, a lhe ajudar de alguma forma. O seu líder pode até lhe ajudar a carregar a sua cruz, a orar com você, a dar aquela chacoalhada em você, mas na hora de morrer, quem vai ter que morrer é você. O seu líder não vai estar lá na sua casa, na hora que você está lá diante da internet, a ponto de pecar, nessa hora, quem vai morrer é você, é a hora da morte. Ele carregou a sua cruz, ajudou você, orou por você, aconselhou você, discipulou você, ajudou você a carregar a sua cruz, mas chega um momento que é o momento da morte, quem morre é você. Quem morreu foi Jesus, não foi Simão, apesar dele ter ajudado a carregar a cruz. Irmãos, e nós precisamos, dia após dia, agarrar as oportunidades que nós temos de morrer para nós mesmos, de mostrar compromisso, não para com homens, não para com o seu líder, não para com o seu pastor, mas para com o Senhor Jesus. Amém? Então, concluindo, chega de querer transferir a culpa para outros. Chega de querer dizer a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é não sei de quem, a culpa é do presidente, a culpa é da crise, quando a culpa muitas vezes é minha por não estar agarrando as oportunidades que eu tenho de crescer, de ser uma pessoa santa, de mudar a minha vida, de ser luz onde eu estiver, de morrer para mim mesmo, de manifestar a glória de Jesus e de estar na sua presença. Então, chega de desculpas hoje. Quem tem deixado as oportunidades de crescer em Deus, muitas vezes somos nós. Então agarre as oportunidades, amém? Eu convido você a ficar de pé nessa hora para nós orarmos.